Ministério da Cultura e VLI apresentam Estação de Memórias, Santa Luzia, Minas Gerais. Sandra Maria Gabrich, branca e loira. Meu nome é Sandra Maria Gabrich, sou filha de Maria Amélia Giovannini Gabrich e Nívio Gabrich. Fui criada, educada sempre em Santa Luzia junto com os meus familiares, onde eu estudei, eu me formei, onde exerci a minha profissão de professora e de funcionária pública municipal. Eu sou bisneta do Felipe Gabrich, Homem branco de bigode, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E ele e o irmão dele, o João, começaram a trabalhar na construção da ferrovia. Quando eles chegaram aqui em Santa Luzia, já na construção da ferrovia, eles já estavam com 3 filhos. Então ficou muito difícil, né, seguir viagem, construindo a ferrovia com a esposa e 3 filhos. Então ele construiu a primeira casa dessa rua que hoje leva o nome dele, a Rua Felipe Gabrich, trabalhou na construção da estação e abriu uma ferraria onde ele fornecia os materiais para a ferrovia. Quando a gente era criança, a estação era o lugar preferido da meninada, porque tinha um jardim muito bonito, ali a gente ficava olhando da janelinha o ferroviário trabalhar no telégrafo, observava a chegada do trem, eram 2, era o misto e o noturno. O noturno era ótimo, né? Que vinha o pessoal que trabalhava em Belo Horizonte, descia todo mundo e a gente ficava fazendo footing ali na rua, passeando para lá e para cá e os rapazes encostados, né, do lado para ver as moças passarem. Então a minha infância e a minha adolescência foram passadas na Praça Presidente Vargas. Foto de um coreto. Que infelizmente não é mais a mesma, né? O coreto não existe mais, mas ainda guarda um monte de emoções que nós vivemos na infância. Aqui em frente à casa da minha avó era um curral. Então todos os animais que vinham para se dirigir ao frigorífico, lá no bairro da Fremisa, eles desciam aqui. Aí a meninada encapetada, né, ia lá para perto da estação para colher umas folhas que a gente jogava dentro do fogo e elas explodiam. E a gente falava para estourar lá no boi, né, para ele poder fugir e virar aquela festa. Porque quando o boi fugia era uma festa, né? Era a alegria da meninada. Outra lembrança que me ocorre sempre, gente, são as nossas brincadeiras que aconteciam aqui nesta rua antes dela ser aberta, quando ela ainda era um beco. Então a gente jogava bente altas, a gente brincava de luta de espada com broto de bambu, a gente tinha o nosso time de vôlei. Outra lembrança que me traz assim muita saudade é a época dos carnavais, sabe? Na minha pré-adolescência e na adolescência. Foto de foliões. A gente tinha o hábito, né? Eu, meus tios, os amigos mais próximos, de tomar o trem aqui na estação, pegava o noturno para ir passar o carnaval em Vespasiano. Então a gente ficava a noite toda em Vespasiano, me divertindo, entrando no clube de lá e ficava para voltar na manhã seguinte no misto, para chegávamos aqui de trem. E nosso bloco tinha até um nome, chamava-se Os Filhos da Ponte. Eu me lembro muito de Vita, que ela morava exatamente em frente aqui à casa da minha avó, do outro lado da linha. E ela fazia um pastel delicioso. E a saboaria funcionava ali perto da praça. Aí Vita fazia os pastéis e ela, na hora do almoço, ela ia com o balaio de pastéis dela para vender lá na porta da saboaria. E além disso, ela era uma carnavalesca. Ela tinha um bloco de carnaval que desfilava aqui pela parte baixa da cidade e terminava à noite no cinema do meu avô, que era do lado da padaria. Mas ali na pracinha era só o bar de Anísio, que foi o primeiro lugar que teve uma televisão aqui. Aí a meninada toda ia para lá para assistir televisão no bar de Anísio, né? E que ele ainda existe. Mas a outra atividade era um coreto que tinha ali na praça, onde o meu tio Vicente tocava violão e minha tia Regina cantava. Na época, né, de manhã, quase no horário do misto passar, né, as balaeiras desciam, o que a gente chama de Morro do Sabão, com aqueles balaios carregados de frutas, verduras, legumes e tudo, para ir vender em Belo Horizonte. Então eles pegavam o trem aqui, iam para Belo Horizonte para vender os seus produtos e só voltavam
à noite, no noturno, já com os balaios vazios e tudo vendido. Então isso também fez muita parte da nossa vida. Aqui eu cresci, aqui eu vivi, aqui eu venci, principalmente. Créditos finais. Entrevista, Daniel Volante e Carla Damiani. Captação, decupagem e edição de imagens, Rômulo Correia e Robert Menezes. Roteiro de audiodescrição, Yara Forastieri. Consultoria especializada, Nathalie Beccaro. Narração e edição, Henrique Natalio. Patrocínio, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e VLI. Apoio, Prefeitura de Santa Luzia. Realização, AIC, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.